falta mesmo. Falta dele. Tá. Vamos começar? Fazer uma oração, aí a gente começa. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, porque aprove a Ti de estarmos aqui hoje para, Senhor, aprender um pouco da Tua palavra, para estar, ó Pai, aprendendo aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que foi ouvido e foi dito até agora aqui. Obrigada, Pai querido, pelas pessoas que já estão presentes e aquelas que ainda estão por vir. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. A gente vai ler do 18 até o 22. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, enquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino e capou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? O que aconteceu aqui? Esse Eli era sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos não honravam o sacerdócio e não honravam o pai, não obedeciam. Eles sempre faziam coisas más aos olhos de Deus. E estava tendo uma guerra contra os filisteus. E esse Ofni e o Finéias foram lá e pegaram uma arca, como se a arca fosse um talismã, e levaram para a guerra, achando que assim eles iriam ganhar a guerra. Mas, como eles não faziam, não honravam a Deus, Deus não os honrou com a vitória. E acabou que os 2 morreram, foram mortos, e os filisteus ainda levaram a arca. A arca da aliança era o símbolo de Deus estar presente no meio do povo. E foram lá e deram essa notícia ao pai deles, ao Eli, e ele caiu para trás e acabou morrendo. E depois a esposa também de Finéias morreu após o parto, após dar o nome ao filho, e acabou. O que quer dizer acabou? Acabou quer dizer foi-se a glória, foi-se a honra. Não existe mais. Imagina uma criança passar a vida inteira sendo lembrada disso. Você não tem honra, você não tem honra, você não honra, você não honra. Ele passou a vida inteira ouvindo isso, sendo chamado disso, sem honra. E hoje eu quero falar do resgate da honra na nossa geração. As maldições que têm assolado os nossos dias não são meramente
coisas que acontecem corriqueiramente, são simplesmente e totalmente falta de honra. Deus estabeleceu a família e com ela a ordem e a autoridade entre seus membros. Na Bíblia diz que todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, se eu nasci numa família com um pai alcoólatra e uma mãe que se prostitui, foi Deus que me colocou ali. Eles são as autoridades que Deus colocou sobre mim. Não importa o que eles sejam, o que eles façam, eles são autoridades que Deus pôs sobre mim. Eu tenho que honrá-los e respeitá-los de qualquer forma. Não importa se o meu presidente do nosso país, é homem, mulher, branco ou negro, se é homossexual ou heterossexual, é uma autoridade que Deus colocou ali, nós temos que respeitá-lo. Temos que cumprir as leis que esse presidente assina e faz virar decreto. Assim também, governo, prefeito, vereadores, pastores, autoridades, são todas colocadas por Deus. E se eles estão ou não nos agradando, não importa a nós, eles vão dar conta disso para Deus. Nós vivemos uma geração de caboclo. Não há mais glória, não há mais honra. Nas famílias, tem filhos desonrando os pais, irmãos desonrando irmãos, pais desonrando filhos, casais se desonrando um ao outro, degladiando, brigando, filhos que são desonra, filhos gerados fora do matrimônio, mulheres que traem seus maridos e acabam tendo filhos, e maridos traem suas mulheres e acabam fazendo filhos em outras pessoas. Isso tudo é desonra. E a honra é a semente do êxito, do sucesso. A desonra é a semente das portas fechadas. Quando uma pessoa decide viver pelo princípio da honra, ela abre a porta do sucesso a seu favor, mas quando entra a desonra, é ministrado fracasso. Nesse texto, nós vimos que Israel vivia um tempo angustiante de batalha. Os filisteus sempre estavam ameaçando a produção de Israel. Eles plantavam, os filisteus iam lá na hora da colheita e levavam tudo. Os líderes espirituais, que eram Eli, Ofni e Finéias, levaram a Arca da Aliança para lá e acabaram morrendo. E quando ele soube que seus filhos morreram, ele também acabou morrendo, e depois a nora, e que acabou colocando o nome do filho de Caboclo, sem honra. É o caso dessa geração que nós vemos hoje: filhos sem honra, sem glória, com pouco caso. Mas antes de continuar, vamos fazer um adendo aqui. O que é honra? O que significa honra? Dar glória, atribuir valor. É uma coisa rica, é uma boa reputação, esplendor, respeito, considerar uma coisa válida, legítima. No hebraico, acabou. A honra sempre está ligada à riqueza, sucesso, êxito, prosperidade. E desonra. Desonra significa rejeitar, não receber, desconsiderar, acabar com a legitimidade, tirar a majestade, acabar com a glória. E aí entramos a quem devemos honrar. Em Romanos está escrito assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem honra, dai honra. Devemos honrar os velhos. Em Levítico diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a
céus e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A honra não tem preço. O que é câncer? Eu não gosto nem de falar velho, eu gosto de falar pessoas de mais idade. Você os vê e você está sentado, chega uma pessoa de mais idade, você vai continuar sentado? Você não tem mais lugar? Não, você vai levantar e vai dar lugar para essa pessoa. Isso, você está honrando essa pessoa, você está dando honra a ela. Quando ela fala, você para de falar e ouve o que ela está falando. Isso é dar honra também. Honrar o líder. Em 1 Timóteo está escrito assim: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, a Bíblia nos diz que devemos honrar os nossos líderes espirituais. Seja quem for, seja o cargo que tiver, nosso líder temos que honrá-lo em tudo. Honrar os pais, né? Na Bíblia está escrito em Êxodo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A honra aos pais é a chave para a vida longa e prosperidade. Honrar a Deus, né? O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se sou o pai, onde está a minha honra? Se sou o Senhor, onde está o meu temor? Deus fala isso em Malaquias, que nós devemos honrá-lo como nosso Senhor e como nosso Pai. É necessário criarmos o hábito de honrar, ensinar isso e vivenciar isso. Agora, tem um termo que é utilizado, tem um termo grego que é utilizado para a honra, que fala kalos. Quer dizer, seja honesto. Honrar é ser honrado. Honrado é ser honesto. É a mesma coisa. Honrado e honesto é a mesma coisa. Então, apresente-se com honra. Honra é fruto de trabalho. O objetivo de você se apresentar com honra é entrar na prosperidade. Por exemplo, se você faz o que deveria fazer dentro do seu trabalho, casa e não é reconhecido e mal interpretado, não se preocupe. Você vai prosperar, pois está se apresentando com honra. Comporte-se decentemente. Onde está a roda da prosperidade? Em saber honrar com decência. É descer do salto com orgulho. Todo orgulhoso é isento de honra. Seja decoroso. Honrado significa também ser decoroso. Quem tem decoro sabe entrar e sair de qualquer lugar, pedindo licença. Uma pessoa que, como eu já disse, se levanta para um idoso sentar, está honrando. A honra é uma educação espiritual que nos faz respeitar as pessoas e nos importar com elas e com outras autoridades que estão sobre nós. Seja ético e justo. Quando você se submete, você é honrado. Kalos nos fala de termos uma vida correta, aprovável de conduta e estima, é encontrar e andar pelas veredas da justiça, como nós vemos nos Salmos. E agora temos as chaves, 4 chaves para resgatar a honra e trazer reconciliação na família. Quando a gente não tem isso, é o caso de muitas famílias hoje em dia, a maioria das famílias, a primeira coisa que tem que acontecer, que tem que haver ali, é o arrependimento. Tem que haver arrependimento, reconhecer as falhas. Principalmente nós pais, temos que reconhecer que nós falhamos. E se nós fazemos isso, nós temos o mesmo espírito de Elias. Quando vivemos a honra, vivemos no espírito da profecia. Porque Deus deu essa lei para a gente. É a única lei com promessa. Honra teu pai e tua mãe e te irá bem. Você será próspero.
é uma lei com promessa. É a única. E se Deus promete, Ele cumpre. E honrar a autoridade, a gente começa assim em casa. Honrando nossos pais e honrando os nossos filhos, nosso marido, né? Começa na família mesmo. Tem muita desobediência e muitos não aceitam a autoridade dos pais. E se não aceitam dos pais, não vão aceitar de outra pessoa. Não vai haver autoridade nenhuma. Devemos nos arrepender de mentiras, às vezes preguiça, desperdício, indiferença, violência. O pastor falou aqui outro dia, uma mentirinha. Quando alguém bate lá e você não quer atender, lá você fala do seu filho, fala que eu não estou. É errado. Você está desonrando seu filho, você está fazendo seu filho pecar, mentindo que você não está lá. Não podemos fazer isso. A segunda chave. O perdão tem poder de arrancar as raízes de amargura. Nós aprendemos na terça, né? Raízes de amargura e o ódio que foram plantados na alma da gente. E tem que ser uma via de mão dupla, tanto dos pais quanto dos filhos. Isso independe do sentimento, é uma ordem. Por meio do perdão, a honra é restaurada. Terceira chave é honrar os pais. Devemos honrar os nossos pais por algumas razões. Primeiro, porque estamos honrando uma parte de nós mesmos, que nos gerou. Segundo, ao honrá-los, estamos evitando repetir os erros que eles cometeram. Isso é para quem tem pais, igual eu falei no começo. Pai alcoólatra, mãe alcoólatra, drogados, viciados, enfim. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu, nem todos nascemos em famílias perfeitas. Apesar de muitos terem uma família bem estruturada. Ao honrarmos os nossos pais, estamos honrando a Deus, que os constituiu como autoridade sobre nós. E o quarto, né? Honrar os pais nos garante uma vida longa e de sucesso. É a promessa que Deus nos fez. A quarta chave é abençoar. Nós que somos pais, temos que consertar erros que nós cometemos no passado. Não há maldição ou bênção maior do que os pais sobre os filhos. Abençoe seu filho hoje. Abençoe. Você, às vezes, sem querer, já amaldiçoou algum dia. Então, o abençoe hoje. O clamor de um pai, de uma mãe, é poderosíssimo. É quase... É Jesus falando com Deus. É o clamor de um pai e de uma mãe. E o que eu quero dizer com isso? Deus está levantando uma geração de cabode e não de cabode. Ou seja, uma geração que se levanta em honra e para honrar, não aquele que ficou sem honra. Uma geração profética que obedece à palavra de Deus. Uma geração que destrói o jugo de Satanás através da honra e da obediência. Você já faz parte dessa geração? Amém? Eu faço. Minha vida, desde que eu conheci Jesus, é honrar a Deus, obedecer a Deus. E nunca, jamais deixei de honrar meu pai e minha mãe. Não fui criada com eles, mas a partir, até hoje, meu pai ainda é vivo, não me conhece, passa por mim na rua, mas não me conhece. Não me conhece. Se eu chegar perto dele e falar quem eu sou, ele vai lembrar.
cumprimentar, mas passando por mim assim, não conhece não. Mas eu o honro, é meu pai. Eu oro por ele, eu oro pela vida dele. Minha mãe eu honrei até o último momento. Saí daqui, fui para São Paulo, ela morava lá, para vê-la com vida, mas não consegui. Quando eu cheguei lá, ela já tinha falecido. Na hora que eu estava saindo daqui, ela faleceu. Mas a honrei até o enterro. A honrei, fui a única que não saiu de perto. Todos, lá em São Paulo, não sei, aqui é diferente, porque aqui a gente tem capela, né? E os dois que eu enterrei aqui, meu sogro e meu esposo, não cheiraram mal, nenhum dos dois. E o meu esposo tinha muitas feridas pelo corpo, não cheiraram mal, nenhum dos dois. Mas a minha mãe foi estranho, porque ela faleceu às 11 da manhã de um dia e no outro dia que foi enterrar ela 2 horas, acho que era 11h30 da manhã, no outro dia. Aí o velório foi na casa da minha tia. Fecharam para a gente ir para o cemitério. Lá no cemitério, quando abriram de novo, quando abriu já estava com cheiro de defunto. Ninguém ficou perto, só eu. Só eu fiquei. Ninguém mais conseguiu. Porque estava demais, mas eu vou ficar com a minha mãe. Só por Deus mesmo que eu creio que eu não a verei de novo. Só se Deus a salvou no último segundo lá. Porque a vida dela não foi nada cristã. Mas cumpri minha parte, honrei o tempo todo. Nunca respondi. É isso que importa, né? A gente honrar enquanto estão vivos. Depois que morreu, vai para debaixo da terra, vai se consertar com Deus e a gente não pode fazer mais nada, né? Mas enquanto estava viva, honrei sempre. Minha mãe me bateu a última vez, eu tinha 19 anos. Minha mãe me bateu. Não falei nada, apanhei quietinha, não falei nada. E eu achava que eu estava certa, mas ela achava que eu estava errada. A minha mãe sempre teve razão. Às vezes ela mentia e ela falava assim: tá aqui a minha filha que não deixa eu mentir. Eu não falava nada, eu ficava quietinha. Sabia que era mentira, mas não falava nada. Minha mãe sabe o que está fazendo. Meu pai, muitas vezes busquei meu pai embriagado na porta de bar. Muitas vezes. Já ouvi muitas coisas de madrasta por causa dele, mas é meu pai. Eu não tenho convivência com ele, mas eu respeito. É o homem que Deus colocou para ser meu pai, eu vou respeitar até o fim. Mesmo não estando perto. E a gente quer isso, né? Que os nossos filhos nos respeitem, que os nossos irmãos nos respeitem. Meu irmão mais novo, eu sou a mais velha, eu tenho 2 irmãos. Um rapaz, um senhor, que já é casado, tem 2 filhos, e uma menina, que também já é casada e tem 2 filhos. Mas eu os honro sempre. Nunca levantei a voz, nunca xinguei, sempre ouço eles falarem. É honra entre os irmãos, é bom. Honro os meus irmãos de igreja também, os mais idosos, os mais novos, eu os ouço. Se tiver com razão, os mais novos, eu abaixo a cabeça quando você está com razão. Se não tiver, eu converso sem torcer palavras. Os mais velhos eu não falo, eu fico quieta.
Posso estar certa ou errada, continuo quieta, não falo mesmo. Aí a missionária que sempre fala comigo, eu, certa ou errada, ela, eu a amo. Ela tem mais idade que eu fui criada assim. Acho que Deus coloca isso no coração da gente, né? E a avó que me criou também me fez assim, né? Sempre respeitando o pai e a mãe, honrando. Aí ficou bem nítido isso. E hoje em dia não é fácil ver crianças honrando seus pais. Quando criança hoje em dia já xinga, né? Já bate, coisa horrível. É horrível isso. Mas aí cada um dos seus pais nós só podemos orar por eles. Na igreja, o que o pastor manda fazer, eu faço. Mandar ir para Angra, eu vou para Angra. Mandar ir para Resende, eu vou para Resende. Mandar ficar aqui, eu vou ficar aqui. Não importa. Se tem uma, se tem duas, se não tem ninguém na igreja, eu abro, eu prego. Ordens são ordens. Estou aqui para honrar e para obedecer. E é assim que a gente tem que ser. Em casa, com o nosso marido, com nossos filhos, com os nossos pais, na igreja, com os nossos líderes espirituais, e no mundo, com presidente, governador, prefeito, aqueles que foram instituídos por Deus para estar nos guardando, nos preservando, porque toda a lei foi feita para nos preservar. Então, assim, nós temos que honrar, porque nós somos uma geração eleita para honrar e para ser honrada. Amém?